Práticas de encontro. O grupo Práticas de Encontro desenvolve trabalhos a partir dos cruzamentos epistemológicos envolvidos em qualquer investigação de produção de conhecimento, cujo recorte se dê a partir do território e suas práticas socioespaciais, seja dentro ou fora dos ambientes institucionais. Boa tarde, né? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Rosângela. Boa tarde, Padre Mauro. Em primeiro lugar, a gente queria agradecer, né, pela presença e disponibilidade de vocês de estar aqui participando desse encontro, de ter arranjado uma brecha na agenda de vocês aí para a gente poder conversar. É um enorme prazer para a gente poder escutar, conversar, trocar um pouco sobre as nossas práticas, assim. Então, uma vez que a gente já teve os encontros, né? Então, uma vez que a gente já teve uma conversa anterior, agora é o encontro, então bem-vindos de volta, né? E tal como a gente já tinha colocado um pouco no convite, né? O que a gente pretende hoje aqui é discutir, colocar, conversar aqui, né? São os saberes e os fazeres nos encontros com modos de vida e epistemologias sempre em vias de apagamento, que resistem em aldeias, dentro de cidades, sejam enterrados, isolados, escondidos ou colocados nas periferias, né? Então, hoje o que a gente vai querer conversar é justamente desse encontro nesses lugares aí. Então, eu vou apresentar primeiro, né? Primeiro, vou apresentar o Padre Mauro. Ele é doutor e mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, especialista em psicopedagogia com ênfase em educação especial e possui graduação em História e Tutela del Bene Culturale pela Università degli Studi di Padova, Teologia e Filosofia pela Universidade Católica de Minas Gerais. E atualmente é paróquio do bairro Vista Alegre, na paróquia Jesus Missionário da Arquidiocese de Belo Horizonte, e é curador do MUQUIFO, Museu de Quilômetros e Favelas Urbanos, desde a sua fundação em 2012. E é o criador do projeto Negrocidade, sobre a presença do patrimônio afro-brasileiro em Belo Horizonte. Então, boa tarde, Padre Mauro, obrigado. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Boa tarde. Agora, Rosângela Pereira de Tugni. Eu sou graduação em piano pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em música e musicologia pela Universidade de Tufts. Atualmente é professora titular do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência do campus Sosígenes, exposta de Porto Seguro, e do Centro de Formação em Artes da Universidade Federal do Sul da Bahia. Coordenou projetos no acervo Kurt Lang e no Laboratório de Etnomusicologia da UFMG, desenvolvendo pesquisas sobre as práticas musicais indígenas. Em colaboração com especialistas dos repertórios de canto do povo Ticumã Machacali, organizou a tradução, edição e publicação de filmes, gravações, livros de tradução de cantos e mitos e livros didáticos. E atualmente coordena o grupo de pesquisas sociopoéticas ameríndias e é integrante do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão no Ensino Superior e na Pesquisa. Então, boa tarde, Rosângela. Obrigado. Boa tarde, eu que agradeço. Também está com a gente a Juliana, que ela é arquiteta urbanista, com mestrado em arquitetura urbanista pela MPGA UFMG e atualmente em doutoramento pela mesma instituição, sendo que agora estuda a partir de arquivos a história da cidade de Belo Horizonte por um viés decolonial, dando especial atenção à presença dos desumanizados nos processos de colonização do território brasileiro. E, finalmente, eu, professor adjunto da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem como interesse a relação entre narrativa, história e memória a partir do território, suas práticas socioespaciais e imagens. Atualmente, eu coordeno a pesquisa Narrativas Indígenas dentro do Grupo de Extensão Horária Indígena, assim como outras relacionadas à imagem, memória, violência e futurismo no sul global. Então, feito aí as apresentações, né, lidos os currículos, vamos começar essa conversa, né? Então, eu queria começar assim falando que são dois pontos de partida muito interessantes de vocês dois, você, Rosângela, e você, Padre Mauro. Porque um é um padre que se descobre
uma luta maior que é antirracista e da presença da religiosidade negra na cidade, né? E do outro lado, uma musicista, uma pianista, né? Que ao ver alguns machacados na estrada, toma para si essa luta de afirmação de um mundo antes do que o mundo que disseram para ela existir, a partir de 1500. Então, a gente gostaria de escutar de vocês, assim, para a gente começar essa conversa, como é que a geografia negra, que sempre periferizada, e a indígena, né, sempre vista fora da cidade, como a da exceção, o selvagem, né, como é que elas reconstruíram uma ideia de país, seja Brasil, seja África, seja o Brasil, chamado de Brasil apenas após 1500. Ou seja, o que a gente queria escutar de vocês a gente queria escutar como é que é encontrar todo dia com esse Brasil. Rosângela, fica à vontade para começar. Você não quer começar, Padre Mauro? Ué, na minha perspectiva, primeiro a questão me provoca, assim, né? Mas já que como é que eu me deparo com esse país, né, todo dia, né? Eu que preciso fazer um retorno, assim, um pouco na minha própria história. Eu sou nascido em Belo Horizonte, agora isso é uma coisa que se tornou importante dizer, né? Eu tenho sempre começado minhas reflexões baseado nisso, né? Mas não só como nascido em Belo Horizonte, uma cidade nova, essa cidade que se vê hoje, né? Mas meus pais também são nascidos aqui. Meu pai e minha mãe são nascidos em Belo Horizonte. Meus avós vieram do interior de Minas, né? Chegaram aqui na década de 20, né? 1920, eles estavam chegando aqui, meus avós. E minha família é multicultural, multiétnica. Meu pai é negro e minha mãe é branca, né? E reconstituir, e recontar e escutar de novo com mais atenção a minha própria história foi fundamental para o trabalho que eu desenvolvo agora, de pesquisa, né? Que foi muito, se tornou muito mais forte quando eu compreendi de que lugar que eu vinha, né? De que lugar que eu venho, que é dessa família multiétnica, né? E nascido, eu mesmo nasci, né, como desde criança, na zona leste de Belo Horizonte, e gosto de lembrar quando minha mãe, né, branca, se referia à parte central da cidade, né, quando ela ia sair de casa para vir ao centro, ela não se referia ao centro da cidade, mas ela, como muito comum aqui em Belo Horizonte, se referia ao interior da Avenida do Contorno como a cidade, né? E isso aí, na época, não me chamava atenção, né? Mas, então, nós passamos, na minha compreensão de mundo, né? A cidade é a parte urbanizada do interior da Avenida do Contorno, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, assim. Eu não fazia ideia de quanto isso era importante para a cidade que se construía, para as pessoas que ocupam essa cidade, né? Com limites bem definidos. Isso foi justamente no período da pesquisa que se tornou muito mais claro, né? Quando eu fui em busca de entender os processos que colocaram a população negra para fora da cidade, dessa cidade planejada, né? Quando eu me refiro à cidade, eu estou falando sempre do interior da Avenida do Contorno. Então, a população negra foi colocada para fora intencionalmente, e eu descobri isso quando eu já sou padre, eu estava com 33 anos quando eu me encontrei no aglomerado Santa Lúcia como padre, né, desse aglomerado, ainda sem ter descoberto a minha identidade negra, né? Não era uma questão ainda, não era abordado na minha família esse tema. Quando eu me vejo entre pessoas negras, né, aqui no aglomerado Santa Lúcia, porque eu estou aqui agora, por coincidência. Então, eu comecei a me perguntar sobre isso. Eu tive a oportunidade de questionar uma grande amiga, que é Cidinha da Silva, escritora, né? Quando ela veio lançar um dos livros dela aqui no aglomerado. Eu vi a palestra dela, eu fiquei ouvindo a fala dela, né, sobre essa temática racial, e no final eu levei ela para o hotel onde ela estava, hospedada. Aí, no caminho, eu tive que perguntar assim para ela: você acha que eu sou negro?
Eu nunca tinha perguntado para ninguém, né? E ela, com muita gentileza, nós nos tornamos amigos. Foi há 20 anos atrás, né? Nós nos tornamos grandes amigos. E ela, na época ela falou assim, com toda paciência, falou assim, o que você acha? Ela falou assim, minha mãe é branca, meu pai é negro, eu nunca pensei muito sobre isso. E aí a conversa, não me lembro dos detalhes, mas naquele dia eu entendi que eu era negro. Eu entendi que ela era negra, ela me fez entender isso, né? E foi um processo assim de compreensão. E eu percebi, adiantando um pouco, para não ficar uma história muito longa, eu fui percebendo que faço parte de uma das instituições que mais contribuiu para esse deslocamento da população negra da parte que é chamada de cidade, né? Que é a Igreja Católica. E eu compreender isso foi doloroso para mim. Foi doloroso saber que eu faço parte de uma instituição que contribuiu amplamente para que a população negra se deslocasse do centro da cidade, planejada, para as periferias e favelas. Porque foi ao mesmo tempo que eu compreendi que esse era o desejo da sociedade que me cerca, que a população negra e outras populações, né, não benquistas, né, a gente vai ter a oportunidade de falar com a professora Rosângela sobre os indígenas, né, nós saímos daquilo do esperado, né. Então a cidade foi projetada, eu hoje entendo assim, né, ela não foi projetada para mim, para me acolher a minha história, acolher meu corpo negro, né? E me coloca para fora todo dia, e me expulsa todo dia. E é a coisa que eu sinto também como padre, né? Nessa instituição que eu faço parte, né? Que é a Igreja Católica, eu também me sinto expulso todo dia por essa igreja também, né? Então eu faço, aí agora concluindo minha fala, eu me sinto aquele que é colocado para fora o tempo todo e que as políticas que são construídas para mim, para os meus, né, os meus pares negros e negras, passam pela esfera da caridade e da boa vontade, mas nunca pela esfera da justiça e pela esfera de políticas públicas concretas, né? Então eu me vi, eu que gastei parte da minha vida reforçando o discurso da caridade, né, promovido pela Igreja Católica, e hoje em dia eu tenho profunda repulsa a esse discurso, né, e também a essa prática de migalhas e mulambos aos pobres e políticas públicas a quem são os cidadãos e cidadãs de direito. Então eu me vejo nesse lugar, né, mas isso não me faz calar, né, me faz tomar um posicionamento novo, né, não de reconhecer a perda de identidade com essa cidade que foi planejada, idealizada, construída, né? E com essa igreja da qual eu ainda faço parte, né? Oficialmente. Então eu me vejo assim o tempo todo não bem-vindo, não aceito nas esferas oficiais da cidade e dessa instituição religiosa da qual oficialmente eu faço parte. Não sei se eu respondi. Bom, agora é minha vez de falar. A gente podia ficar só entrevistando o Padre Mauro, ia ser mais legal, não ia não? Eu fico imaginando que tem muitas outras pessoas que deviam estar aqui fazendo essa interlocução com você, Padre. Pessoas que eu conheço e que eu considero muito e que eu acho que tem muito mais essa densidade e essa, digamos que autoridade, né, para conversar sobre esses temas. É até difícil para mim também, assim, falar da minha biografia, porque o meu lugar é o lugar da branquitude, né, dos privilégios. Talvez aonde a gente se encontre seja mais, assim, na questão da memória mesmo, né? Porque nós, brancos, entre aspas, porque no Brasil todos nós temos uma história de uma avó, de um avô, um ancestral negro ou indígena, né, que foi também esquecido pela nossa genealogia e que pode, que deveria tentar fazer esse processo de reencontro, né? Enfim, a minha história não é uma história de exclusão, de quem perdeu, né, esses privilégios, todo o contrário.
Mas alguma coisa me fez também fazer esse caminho aí em direção a conhecer e a praticar esse estranhamento, né, que é a aproximação, principalmente com os povos originários no Brasil. E a sua fala hoje me faz pensar muito assim, a situação que as pessoas que eu pude conhecer atualmente no sul da Bahia, né, que integram assim, uma rede de encontros entre povos negros e povos indígenas, lá mais na região do campo. E é muito interessante, porque a terra, o lugar, é um tema que une, né, a sua fala de alguém que é excluído da cidade, mas também os povos negros e indígenas são excluídos do campo, né? Então, como que faz? Como que faz esses povos que não têm lugar para ficar, né? Nesse país em que todas as pessoas nascem também configuradas para imaginar que esse país nasceu em 1500 e que não tem história antes dele, né? Isso é algo assim que programa e que constrói uma estrutura mental para toda pessoa desse país que já muda tudo, né? Então, a gente é muito construído sobre esse apagamento, sobre essa falta de memória e sobretudo, a lembrança dessa terra, né, de onde foram tirados, né, tanto os povos pretos de África quanto os povos indígenas, né. Acho que essa é uma questão que une muito os vários estranhamentos, né, entre povos originários e povos pretos hoje. E é uma questão que tem muita atualidade também, né? Então, assim, só para completar um pouco a história, de fato, eu sou uma pianista que muito nova fui atraída, né, pela música dita erudita, pelos sons da música clássica, pelo piano, mas já estudando eu também tinha um gosto, assim, digamos que por sonoridades insólitas, né, diferentes. E isso já morando na França e conhecendo um pouco mais de outros universos musicais. Eu tive inicialmente o desejo de fazer uma tese de doutorado sobre músicas de povos banto, mas acabou que eu fiquei com um repertório mesmo de música erudita contemporânea. E aqui no Brasil eu fui chamada, digamos assim, a ouvir, né, os cantos dos povos Tiquimã, que são aqui de Minas, que são muito diferentes, que não estão em nenhum tipo de escala musical, que a gente não cabem dentro de nenhum instrumento musical que a gente tem, que tem padrões estéticos diferentes. E eu fico achando assim, tenho essa experiência, né, de que o som, de que os cantos, eles são quase que o último lugar da diferença, né? A dificuldade, o estranhamento dos cantos de vários povos ameríndios ainda é muito grande no nosso país. E isso é só uma amostra do quanto de pensamentos, de estéticas, de formas de ser, de ontologias estão nesse lugar e próximas da gente, e o tanto que elas praticam quase que uma conversa de surdos, né? Ou nem uma conversa de surdos, assim. A gente é um país em que esses povos correm o risco de desaparecer sem nunca terem sido sequer escutados, né? Menos ainda conhecidos e, enfim. Estou falando aqui dos Tiquimã, mas de vários outros povos também, né? Do nosso que estão hoje nisso que a gente, nos limites disso que a gente chama de Brasil. E em muitos casos eu aprendo muito isso com os movimentos sociais lá do sul da Bahia. As histórias indígenas, elas têm uma confluência muito grande, né, com as histórias dos povos negros. Lá no sul da Bahia tem aparecido cada vez mais essa aliança, né, dos povos negros, dos povos indígenas. A gente ouviu uma vez uma fala do cacique Babau chamando, conclamando, isso foi no início da pandemia, né, os povos favelados, que eles voltassem para o campo e que ocupassem as terras no campo, que no campo não precisava de respirador, que tinha muita floresta para respirar e que essa terra era deles, né? Acho que isso é uma questão que une muito
os povos negros e indígenas, né? Enfim, não sei se eu mudei o assunto. Mudei? Não, não mudou, não. Na verdade, se mudou ou não, não interessa. Numa conversa, o assunto vai indo para onde a conversa for, né? Então, assim, eu achei interessante o jeito como você respondeu, Rosane, porque isso abre a gente para a gente se perguntar sobre a cidade, sabe? Porque você o tempo inteiro falou de terra, você não estava falando de cidade, né? O Padre Mauro falando de cidade, né? São dois lugares muito diferentes, assim, né? E é engraçado que a gente fica vendo jornal, né? E acompanhando a situação atual do país e assim é sempre um esforço dos centros hegemônicos de produção de informação e de conhecimento dizer que qualquer pessoa, quem não se encaixa num modelo pré-determinado, ele tem que, na verdade, não existir, né? A gente, inclusive, escutou isso desse governo aí, né? Como é que a minoria tem que se encaixar na maioria, uma ideia de maioria que ele tem que é completamente deturpada, né? Mas o que eu acho interessante é que quando vocês falam desses dois lugares diferentes, né? De um lado a terra e do outro lado a cidade, eu fiquei pensando como é que é isso de falar sobre um lugar que a cidade do branco não quer. Como é que falar de um lugar não, mas como é que falar de construir uma presença, por exemplo, no caso, né, Cidade do Mal, como é que tem sido falar da construção de uma presença num lugar que é a cidade dos brancos, né? Que é a cidade que cada vez mais diz que não quer ter dessa presença. Então, como é que é esse embate assim? Inclusive que esse último final de semana, acho que foi no final de semana, eu achei radical em termos de imagem, achei uma potência enorme assim no caminho que você fez, né? Pela expedição que você fez sobre a presença negra em Belo Horizonte. Você terminou, você, junto com a Isabel Casimira, né, a rainha do 13 de maio, e outras pessoas dizendo que vocês querem furar um buraco em Belo Horizonte para provar que existe a presença negra e ela existe há muito mais tempo que a própria cidade. Eu achei isso muito potencial, muito potente. Então eu fiquei nisso assim, como é você lutar por estar presente num lugar onde o tempo inteiro dizem que não deveria existir, né? E aí é interessante porque ao mesmo tempo eu fico pensando a mesma coisa quando a gente pensa nos povos originários. Eu entre 2016 até 2021, assim, né? Ainda em pandemia, eu trabalhei muito com os Pataxó Ranranran, que tem uma retomada de terra em São Joaquim das Bicas. E eles tentando forçar essa entrada na cidade, né? Eles na região metropolitana, e aí junto com a Avelin, que é uma representante indígena, eles tentando construir uma presença na cidade, e mais uma vez é sempre uma presença que ela tem que ser quase não, ela tem que ser muito batalhada e forçada, assim. Então, mais uma vez, essa vontade de entrar na cidade. E, por outro lado, eles, ao mesmo tempo, querendo entrar na cidade, mas eles retomando uma terra, que é uma terra numa região que não é adensada, é uma região, inclusive, do lado de um assentamento do MST, o Pátrio Unido, né? Mas eles tentando reconstruir uma relação com a terra, mas, ao mesmo tempo, querendo ter lugar na cidade. Então, acho que a pergunta que eu estou querendo fazer, ou a questão que eu estou querendo levantar para a gente escutar um pouco de vocês é como é que é isso, assim, de ter que lutar contra com essa cidade dos brancos que diz o tempo inteiro que só quer mais do mesmo e não quer a diversidade, a pluralidade, uma diferença, né? Fazendo um ping-pong, né? Eu posso dizer que a expressão é cansativo, né? Ficar tendo que se reafirmar o tempo todo, né? E mais do que exemplos pontuais, o processo todo que levou a esse dia, né? Que aconteceu foi no sábado, agora estou tentando lembrar, foi no sábado, né? Que nós tivemos essa expedição do patrimônio.
com a nossa presença. Mas no dia 13 de maio, nós tivemos a primeira presença lá no local, depois do registro como patrimônio imaterial, né? Patrimônio cultural e imaterial. Rosângela, acho que vou atualizar a Rosângela, não sei se você acompanhou essa notícia. Em Belo Horizonte, então, tem nas esquinas da Rua Timbiras, com a Rua da Bahia, e descendo um pouco até a Rua dos Guajajaras, né, nomes indígenas, né? Nós temos aí um quarteirão, vamos dizer, um pouco mais de 100 metros, onde há a possibilidade de que a antiga Capela do Rosário, com o cemitério dos Homens Pretos, tenha ficado sepultada debaixo do asfalto, né? Isso não é uma descoberta da minha pesquisa, mas revelar o que já estava nos livros de registro, no Museu Histórico Abílio Barreto, no arquivo público da cidade, no arquivo mineiro, né? Então, essa documentação já estava. Então, eu me recuso a dizer que foi descoberto isso. Basta digitar no Google, você imagem da capela Nossa Senhora do Rosário, de Belo Horizonte, aparece essa capela, além da atual, né? Ali na esquina de São Paulo com Tamoios e Amazonas, pode aparecer essa imagem antiga que é feita pela comissão construtora. Então, eu me recuso a dizer que foi uma descoberta, foi trazer à luz algo que já estava ali, né? E demonstrando um apagamento intencional dessas histórias. Então, foi um processo até muito rápido, junto ao Conselho de Patrimônio, né? Diretoria de Patrimônio do município, para que esse espaço, esse território fosse reconhecido como um território negro, e por haver ali a possibilidade de restos, né, arqueológicos da antiga capela, inclusive do antigo cemitério, né? E que isso está registrado em livros, né, da própria Abílio Barreto, do pároco da matriz da Boa Viagem na época, né, 1890, ele chega em 1892 e fica até 1902, fica uns 10 anos na Igreja Matriz, Padre Francisco Martins Dias. Ele registra isso, registra a tristeza dos antigos habitantes do Arraial, né, do Arraial do Belo Horizonte, que ele já conhece Arraial do Belo Horizonte, né, ele não chega no período que ainda é Curral del Rei, e ele fala da tristeza das pessoas estarem sendo retiradas dali, do seu território, fala das indenizações, uma preocupação de que as pessoas fossem indenizadas, né, quem tinha propriedade, e fala também dessa presença negra através das festas e dos construtores da Capela do Rosário. Ele cita isso, né? Então, não foi novidade para ninguém, já estava lá, né, nos livros, né? E hoje, após o registro como patrimônio imaterial, é tão recente, né, um pouco mais de um mês que o registro foi, então, oficializado, né, reconhecido como patrimônio. Dizer isso ao mesmo tempo, feliz, dá um orgulho de ter feito parte desse processo, né, de ter trazido isso à tona, mas, ao mesmo tempo, um certo cansaço de ter que ficar até hoje reafirmando a sua presença nesse lugar, né? De acordo com os dados do IBGE, de 2010, 98% dos habitantes da cidade, né, da cidade que eu digo do interior da Avenida do Contorno, se declaram brancas, e apenas 2% se declaram negros, né? Isso é assustador, né, dizer de um projeto real, concreto, intencional, né, de apagamento dessas histórias e de expulsão dessa população. Então, é isso aí, e falar isso hoje, né? E aí sempre alguém me pergunta, mas as ruas têm o nome das tribos, né? E aí o Rosângela pode falar para a gente sobre isso, né? Fala do nome das tribos. E então, talvez as comunidades tradicionais, né, de origem indígena, né, talvez tenham alguma identidade com essa cidade. Eu posso falar enquanto a minha identidade negra, eu não me reconheço nesses espaços, né? Não me reconheço. Não só por não ter nome nas placas das ruas, né? Mas é muito mais que isso, né? O intencional que foi que a população do Arraial fosse habitar as periferias e favelas. E essa população é negra, e isso a gente não ouve falar, né? Essa população, quem são essas pessoas? Elas são os mais pobres? Não, todos os habitantes do Arraial, pela intenção de Arão Reis, vão para fora da cidade. Ele deixa isso claro. E o padre Francisco Martins Dias reafirma isso, que ele fica negociando com Arão Reis, porque ele afirma
Não, os habitantes do Arraial não vão ficar aqui, eles vão para fora, né? Para acolher os funcionários, né? A gente tem o bairro Funcionários, né? Para acolher os funcionários que vão atuar nessa capital. Então, esse projeto me irrita até hoje, e saber que isso é aceito, né? De forma silenciosa, essa conivência, e não posso nem entrar na questão religiosa, que isso me deixa mais irritado profundamente, de saber dos documentos registrados por Dom Cabral, né, que deixa claro esse desejo de que os negros não celebrem mais com a sua experiência de matriz africana nos templos católicos, e o quanto isso prejudicou as pessoas, né? E o fato de não se falar em reparação histórica sobre isso, né? E aí, nessa hora, você entra no discurso da caridade, né? Da caridade aos pobres, né? Ações que são sempre nesse aspecto, e não na garantia de direitos, né? De ocupar a cidade. E me irrita profundamente quando mas a gente vê os negros pela cidade. Mas alguém se pergunta sobre com quais papéis e funções esses negros estão, né? Então, para não estender demais, reafirmar, o Frederico quase falou a frase completa, dizer, tem gente preta sepultada debaixo do asfalto cinza da cidade dos brancos. Esse é meu refrão, né? Porque havia o cemitério, havia ali os irmãos do Rosário, irmãos negros, pretos, né? Que mantiveram o cemitério por 83 anos, né? Até quando isso foi possível. Sepultaram ali brancos e pretos, mas a cidade não registrar isso, não haver um registro do que foi feito com esses corpos, né? E o silenciamento total a respeito disso, né? De fato, é irritante, e nós temos muito trabalho pela frente. Na verdade, é uma responsabilidade que a gente tem com a nossa história, né, Padre Mauro? Essa é um massacre da nossa história mesmo, né? Acho que da subjetividade de centenas de brasileiros, acho que até do pensamento mesmo das pessoas, de várias pessoas brancas, né? Isso também afeta esse apagamento, esse massacre, esse sumiço mesmo, né? Você falou aí do nome das ruas. Eu não sei tanto assim o quanto, por exemplo, os nomes de povos indígenas que já eram considerados extintos serviram para apagar o nome dos povos pretos que estavam aqui, né, nas cidades. Mas é muito impressionante quando a gente atravessa, por exemplo, não sei se vocês já fizeram a experiência absurda no nosso país de atravessar o Matopiba, que é essa região de expansão agrícola do agronegócio, que pega uma parte do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia, Matopiba, né? Que começa ali quase em Brasília, Formosa, e se você pega um carro que vai de Formosa até, por exemplo, onde eu moro atualmente, Porto Seguro, você atravessa 300, 400 quilômetros de campos de agronegócio, né? E são campos completamente devastados. Assim, você não vê viva alma, o asfalto é completamente... De vez em quando a gente vê um pneu estourado ou um bicho atropelado, quando sobrou algum bicho, mas lá longe a gente vê alguns galpões, né? De beneficiamento, de algodão, de soja, mas é um lugar que destruiu, assim, nas 2 últimas décadas, aquelas comunidades de fundo de pasto, né? Comunidades tradicionais, de cultivo tradicional, e também sequestraram os grãos, enfim, acabaram com vida que existia ali, né? E é impressionante o quanto a gente atravessa todas essas regiões e se depara com cidades e lugarejos que têm todos nomes indígenas. Quando a gente atravessa o Brasil, né? Outro dia eu li um artigo sobre a praia de Itapuã, né? Que é uma praia reivindicada pela população negra, mas que também tem uma base indígena muito grande. Então, para dizer assim que esse apagamento ele acontece e aconteceu, né? Com os povos originários e os povos pretos. Em alguns momentos, os povos originários servem como um passado longínquo, porque acreditaram que ele foi, de fato, extinto, então era possível usar os seus nomes nas cidades. Mas, por exemplo, na região rural, a gente tem um caso muito recente, que é o caso do território Pataxó-Rarrain, que é muito impressionante. Esse território ele foi
Ele foi inicialmente demarcado na década de 20, quando já tinha tido muita correria, muita matança dos povos indígenas na Bahia. Fica ali próximo do Rio Pardo, na Bahia, né? Então, eram vários índios fugindo, muitos tupinambá, os camacã. E esse território foi, então, demarcado na década de 20. Mas, tão logo ele foi ocupado por grupos indígenas, ele começou novamente essas pessoas começaram a sofrer, então, expulsões, né, muito violentas. Até mais ou menos nos anos 70, 80, quando o Antônio Carlos Magalhães titulou a terra para os fazendeiros invasores. Já tinham esparramado com esses povos indígenas todos dali. As cidades vizinhas que tinham nomes, a maioria nomes indígenas, tiveram seus nomes trocados, apagados, para que não houvesse vestígio de nomes tradicionais para que os índios pudessem requerer aquele território de volta. Então, eu me lembro que eu encontrei com... bom, depois houve um processo impressionante, né, desses povos que passaram a fazer algo muito parecido com o que você faz em Belo Horizonte, que é escavar a região e reencontrar os parentes que tinham sido levados para longe, e fizeram a ocupação de 396 fazendas, fizeram 396 retomadas nesse território, que são 54 mil hectares de terra. Passaram 30 anos reconstruindo essa história, procurando seus parentes, contando história uns para os outros, provando que aquele território era deles, sofrendo massacre. A história do índio Galdino, que foi queimado em Brasília, é a história dessa luta do povo Pataxó-Ranhanhai, né? E só em 2012 o Supremo Tribunal Federal reconheceu que essa terra era dos povos Pataxó-Ranhanhai. Mas para dizer assim que é impressionante, porque é um processo que acontece no campo, é um processo que acontece na cidade, né? E pessoas muito próximas dessas lutas, Padre Mauro, têm chamado muita atenção para o fato de que, historicamente, no Brasil, todas as lutas que existiram, começando da revolta de Palmares, eram alianças preto-indígenas, todas. Palmares tem escavação, né, de artefatos, então existiu sempre uma aliança balaiada, Canudos, né? Várias confederações indígenas participaram também de Canudos, junto com os povos pretos, e sempre trocaram a sabedoria que eles tinham, né, sobre esses territórios, sobre como andar nessas terras. Então, isso é muito impressionante quando a gente está na Bahia, porque você entra numa aldeia indígena, você ouve os cantos e fala assim, mas isso é canto de terreiro, né? Mas é que a aliança, ela é de longa data, né? E eu acho que é muito forte quando a gente escuta esse chamado desses povos que estão lá hoje, dizendo, né, que quando houve a escravidão no Brasil, a lei de terras não permitiu que os povos pretos continuassem fossem donos de terra, né? E eles foram jogados, então, para as periferias da cidade. O que querem fazer hoje com as populações indígenas no Brasil, quando tomam suas terras e quando o governo federal fala da integração, de que eles precisam se tornar trabalhadores, eles querem suas terras para que eles também venham habitar as periferias dos centros urbanos, né? Ora, a gente sabe das dificuldades, do problema que a cidade hoje coloca a nível planetário, né? A vida na cidade passou a ser um problema, né? A falta de florestas passou a ser um problema. Então, esse chamado aí do retorno, de tomar as terras dos fazendeiros e voltar para o campo, por meio dessa aliança negro-indígena, eu acho que é um chamado muito forte para o momento atual, né? Que ao mesmo tempo, essa recomposição da memória, né? Lógico que isso não significa abandonar a cidade, que são locais em que foram apropriados e que são do coração de muitas famílias que estão na cidade há tanto tempo, né? Mas nós não podemos hoje mais pensar a cidade sem pensar o que está acontecendo no campo no Brasil, né? As comidas envenenadas, as águas secando e a destruição dos povos que tradicionalmente protegeram as águas, as florestas, o ar que a gente respira, as formas de vida mais sociáveis, né?
Enfim, falei muito. Grande riqueza essa fala, professora. Grande riqueza. As alianças negro-indígenas são fundamentais, né? Eu vou dizer que eu acho que, no caso, foi necessário, foi urgente nos juntarmos, né, negros e indígenas, para combater o inimigo comum, né, que era o branco, que é o branco europeu, né, que se coloca como modelo, isso, e tudo que está além disso, né, tem que ser combatido, né? Então, o que nos sobrou, e a falácia da igualdade das raças, né, da harmonia das raças no Brasil, né, que, que ainda sustenta o discurso, né, da harmonia, todas as vidas importam, né, essa história. Enquanto você tem quais vidas são vitimadas, né, que são de fato assassinadas, quais corpos são deixados para trás, né? Então isso aí eu acho que tem tudo a ver. E se juntar, né, nos juntemos enquanto negros indígenas para combater nosso inimigo comum, né, que quer nos destruir, quer nos matar, e um projeto que perdura, né, um projeto constante. Eu vou até usar a palavra coerente, né? Existe uma coerência histórica, né, de dizimar esses povos, né, que os ameaçam, né? Então, dizimar, se apropriar do conhecimento, daquela cultura, se utilizar daquilo com uma nova perspectiva, né? Um novo modelo, que é o modelo do acúmulo, né? E de subjugar o outro, né? Então, e nas experiências africana, indígena, né? Tudo, né, é diferente, né? No sentido do comum, do compartilhado, né? Das histórias que são construídas em comum, né? Vamos todos juntos, né? E a expectativa do homem branco, né? De colonizar e de se apropriar do bem do outro, né? Do conhecimento do outro. Eu acho que era o que nos era possível, né? Eu estou aqui numa capela, eu preciso falar desse lugar que tem uma pintura aqui, né? Que é uma pintura de um afresco. Posso dar um giro aqui assim, né? De 110 metros quadrados. É uma capela Sistina Tupiniquim, né? Afro-brasileira, né? E eu estou numa das cenas aqui, que é a cena que eu mais gosto. Eu muitas vezes uso ela como fundo. A capela, para entender, ela tem as 7 dores e as 7 alegrias de Maria. Tá? Roda devagarinho para a gente ver, que lindo! Então, são as 7 dores. Essa aqui é a Josimeire Alves. Está dando para ver? Josimeire Alves é um grupo de 14 mulheres, né? São 13 trabalhadoras domésticas e a Josimeire é a única doutora do grupo. Todas empregadas domésticas, 13 domésticas, e a Josimeire conseguiu se livrar do trabalho semi-escravizado, né? E essa cena é muito emblemática. Se eu fosse falar, vou tentar girar aqui para ver a capela como um todo. Vou tirar devagar. É o computador. Uma das cenas. Gira e para um pouquinho para focar um pouco. Focou? Focou. Focou. Nossa, que lindo! Está focalizado? Porque agora eu não estou me vendo. Aí para um pouquinho. Essa tá... Aí. Vou voltar aqui para o centro da pintura. Consegui mostrar uma que tem uma Nossa Senhora no alto? Uhum. Isso. Essa aqui é a última cena, essa que tem essa imagem de Nossa Senhora Rainha, Nossa Senhora Gloriosa, coroada, é a cabeça mais alta da pintura, né? E ela é uma rainha de Santa Efigênia, uma rainha perpétua de Santa Efigênia. E quem faz o papel é a Dona Marta, que é de fato uma rainha de Santa Efigênia, né? E os anjos vestidos de congadeiros, né? E a história é narrada baseada na história da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Então, ao mesmo tempo que a gente faz uma análise da pintura, a gente passa a história de Belo Horizonte. Eu vou focar aqui na Josimeire de novo, porque sobre ela eu consigo
chegar ao ponto da minha pesquisa que traduz bem, né? Então, é uma cena, Jesus está com 12 anos e Maria vai ao templo porque ele estava perdido, Jesus se perde, né? E o casal, Maria e José, encontram ele no templo entre os doutores. Aí os doutores do templo, o texto bíblico fala disso, né? Jesus entre os doutores do templo, né? O doutor de vermelho é o que tem mais poder na cena, porque ele está de vermelho, porque tem a cabeça coberta, e ele tem um livro, a Torá, o livro sagrado, nas mãos, e ele está sentado. Está vendo que ele está sentado no trono? Uhum. E os outros doutores, um de verde e um de azul, né? E Jesus, esse de amarelo, com 12 anos. Mas eu quero falar da Josmeire, então ela também está sentada. Ela tem um livro também nas mãos, só que o livro dela tem palavras. Vocês não perceberam que o livro dele não tem palavras escritas, vou mostrar de novo. É um livro em branco, né? Dando a palavra para ela. Então, ela tem a palavra agora. Ela não está de vermelho, mas ela está de laranjado, que é a cor da proteção, porque remete ao sol, à luz do sol, né? Que simboliza a proteção divina. E ela também tem a cabeça coberta, só que com 12 estrelas, né? É uma referência a um texto bíblico que fala, João no Apocalipse fala, vejo no céu uma mulher vestida de sol, com 12 estrelas na cabeça e com a lua aos seus pés. No vestido dela nós temos várias luas pintadas, né? E a cena mesmo é Jesus entre os doutores do templo. Lembrando que os meninos judeus, quando eles completam 12 anos, eles podem ir ao templo e cantar no templo, né? Para a festa do Bar Mitzvah. São acolhidos como adultos no templo. E eu faço uma referência também às mulheres. Na menarca, na primeira menstruação, elas passam a seguir as regras de pureza, né? Elas não podem ir ao templo em sangramento, né? São consideradas impuras. Então, um conflito aqui, né? Aos 12 anos, os meninos acolhidos, e as meninas, a partir da primeira menstruação, tendo que observar regras de pureza, regras que não podem, então, elas não podem entrar no templo. Quem estabelece isso, com certeza, são os homens, né? Quem estabelece essas regras são os homens. E aqui, nessa cena, é uma das alegrias de Maria, a intenção aqui, eu que fiz o projeto iconográfico. Eu não sou o pintor aqui, né? Fiz o projeto. Discutir essa sociedade machista, que os homens é que definem as regras, né? Inclusive, minha mãe, quando estava menstruada, ela falava, estou de regras. A minha mãe é uma expressão que as mulheres, não sei se vocês conhecem essa expressão, para falar que estão menstruadas, eu estou de regras. Eu escutava isso desde criança e nunca entendi. Então, as regras são regras de pureza. Nos templos católicos não há essas regras. As mulheres podem vir menstruadas ao templo. Mas em algumas religiosidades, não. Nos terreiros de Umbanda e Candomblé, as mulheres que estão menstruadas não devem ir ao terreiro porque elas estão com o ventre aberto. É uma outra perspectiva, para se protegerem, né? Enquanto em algumas outras experiências judaico-cristãs, elas são consideradas impuras. Então, só para a gente entender que é diferente, né? Então, nessa cena, talvez discutindo, né, a proposta é essa, uma provocação, né? Mulheres expulsas, né? Homens acolhidos, o poder passa pelo templo, né? O templo tem todo o poder econômico, poder judiciário, ali o sinédrio, o poder civil, né? Tudo passa pelo templo, e as mulheres, então, excluídas em determinados períodos, né, do poder no templo, né? Então, essa é a discussão. Talvez, eu estou colocando isso como uma resposta dessa nossa conversa, dizer que aqueles que detêm poder, né, fazem de tudo para se manter nesse lugar, né? Fazem de tudo para se manter nesse lugar. E eu, como atuante na área de patrimônio, tenho me encontrado nesse lugar também de preservar o quê, né? Museus como espaços que educam, que é o que a moda dizer agora, né? Museus, espaços que educam, né? O patrimônio, né? Educar para a preservação do patrimônio, né? Mas educar também pode ser educar para o racismo, né? Educar para a exclusão, para reafirmar quem é que pode estar dentro, quem é que fica do lado de fora, né? Então, na desculpa de que os museus preservam, podem preservar também situações de exclusão, né? Preservar aquilo que sempre foi. Quem colocou para fora a população negra da cidade de Belo Horizonte foi a Igreja Católica, juntamente com o
o poder civil que desejava exatamente isso. E agora esse museu, que eu faço parte, que ajudei na fundação, está em uma igreja, porque esse museu não tem poder econômico para ter uma sede própria. Então, essa é um conflito, né, minha reflexão. Então, aqui também se passa por essa situação. Então, os donos da cidade, concluindo um pouco minha fala, os donos da cidade fazem tudo para continuar sendo os donos, para se perpetuarem nesses espaços, né? E de novo, eu reafirmo, né, aos pobres a caridade, as migalhas e os mulambos. Eu fiz isso, eu posso falar isso com propriedade, que eu fiz isso minha vida toda, tá? Juntando roupinha velha para os pobres, né? E aceitando cesta básica para matar a fome, né, dos mais pobres, né? Então, migalhas e mulambos aos pobres, direito, recurso, poder àqueles que sempre o tiveram, né? Então, acho que e a cidade vai se reforçando esses lugares, né? E quem de fato tem poder nessa cidade. Falei demais. Padre Mauro, eu acho que eu sou um pouco ignorante, me desculpa. A pintura é sua? Não, a pintura, eu fiz o projeto iconográfico, o planejamento das cenas, e são dois artistas, Cleiton Goss e Marcial Ávila. Trabalharam ao longo de 3 anos, eles trabalham juntos nas 14 cenas, né? E a pintura completou agora em maio 4 anos, foi concluída. 3 E de anos de onde trabalho. são os artistas? São daí do bairro? O Da vila? Cleiton Goss, ele é pernambucano, pernambucano. Então, as cores a gente atribui a ele, né? Uma cor, assim, um colorido fantástico. Lindo, é. E a parte mais clássica, um pouco barroca, que tem as curvinhas, a gente atribui ao Marcial Ávila, que é de Diamantina, mineiro diamantinense. Então, a junção de Pernambuco, Minas Gerais, né? Meio sacro e Esse profano. espaço aí da comunidade, é da igreja, é de quem? A história da pintura narra exatamente duas histórias, né? Várias histórias, inclusive, que é da expulsão da população negra do interior da cidade e a tentativa de expulsão desse grupo de mulheres aqui da Vila Estrela. Elas estavam aqui reunidas em um barracão, que era o espaço que tinha antes, e o bispo, então, chega e propõe que elas saiam daqui para que os proprietários pudessem ocupar. Os proprietários eram a paróquia vizinha. Então, as duas histórias de intervenção da igreja, né, de expulsão da população negra e expulsão depois desse grupo de mulheres aqui da Vila Estrela, desse espaço, traduzido, né, resumindo, na história delas e a história de Maria, né, alegrias e dores. Então, é isso, o museu que providencia a pintura, e o acervo do museu está aqui no prédio ao lado, que tem uma porta aqui, eu vou mostrar a porta. De dentro da capela, a gente vai para o museu, que seria o centro comunitário, o centro onde seria o espaço social. Então, o museu está aqui, né, vivendo essa realidade entre espaço religioso, que é a capela, e esse espaço que o museu, né, usa como empréstimo, uma concessão da Arquidiocese. É patrimônio da Arquidiocese. Puxa, e a arquidiocese convive bem com isso? Nós é que pagamos as contas do prédio. Aí nós nos dispusemos a pagar as contas, aluguel, né? E é uma convivência tranquila, porque nós preservamos também o acervo sacro. As peças sacras da paróquia, o local ficam aqui, né? Alguns objetos nessa coleção, e a coleção mais civil, laica, fica toda espalhada pelos 3 andares do prédio. Então, esse acordo, né, legal, que nós prestamos serviços de preservar o espaço, manutenção do espaço. Aqui acontecem celebrações, né, 2 vezes por semana, da paróquia, e nós utilizamos os outros dias como espaço museal. Puxa, que lindo, que trabalho bonito. Eu Bacana. acho que tem esse lugar que vocês dois se encontram também, que é de serem intelectuais, né, de serem doutores e
estarem no mundo das ideias, mas também estão no mundo da prática com muita presença nesse mundo da prática, e através da arte, né? A arte é um lugar onde me parece que vocês dois encontram uma forma de atrelar a prática às ideias. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, sobre essa relação entre a arte, a prática e as ideias. Rosângela. Só eu agora? Bom, eu só posso falar do que eu vejo, viu, Juliana? Do que eu aprendo lá nas minhas andanças pela Bahia, assim. Eu pensei muito nisso ultimamente, assim. Eu participei de um encontro recentemente da Teia dos Povos, vários povos que enfrentam lutas lá de quebradeira de coco, quilombolas, indígenas também, né? Os embates com os povos Auaguajá, os povos Guajajara lá no Maranhão são muito violentos. Os povos Gamela estavam também presentes, e houve uma noite de tambor, né? E durante os vários dias, as falas, a presença dessas pessoas, assim, me impressionou muito a força, sabe? A força, os testemunhos que eles trouxeram justamente de embates, né? São pessoas que dão seus corpos mesmo, nas linhas de frente mesmo, de enfrentamento, né? Com polícia, com jagunços, com todo tipo de violência. Mas quando eles começaram a dançar, eu falei assim, gente do céu, um povo que vai à guerra é um povo que dança. Realmente a dança é aquilo que torna o corpo disponível, né? Vivo para guerrear, para enfrentar. Eu tive muita clareza disso, eu achei muito impactante. E essas reuniões com eles, assim, não tem uma pessoa ali, não tem uma liderança ali que fala antes de abrir com canto ou fazer algum movimento, né, de canto e dança, a tal ponto que a noção de arte ela passa a nem fazer sentido mais, porque é outra coisa, né? É o jeito de fabricar o corpo, esse corpo coletivo, esse corpo que luta junto, que é isso que nós, sentados aqui nas nossas cadeiras, chamamos de arte, né? Mas para eles é outra coisa. É muito impressionante isso. Isso é muito forte, né? Entre os povos indígenas também, os Tikman com quem eu trabalho, que poderiam ser vistos, né? São essas pessoas que recebem as roupas velhas, as comidas velhas, as comidas, as marmitas, e as pessoas às vezes não entendem por que eles rejeitam alimentos se eles realmente passam fome, né? Porque eles não perdem o controle estético daquilo que entra pela boca deles, do que eles fazem, né? São povos de uma etiqueta impressionante e não perdem os seus cantos. Podem ter passado por situações assim de doença, de diminuição da população, de desterro, de falta de lugar, de guerra, de tudo, mas eles têm esses cantos como assim o bem mais precioso de suas vidas. Então, como que a gente vai chamar isso de arte? A não ser que a gente repense o que é arte para nós, né? Mas para eles isso é muito mais do que o que a gente chama de arte. Não dá conta, né? E é o que os torna pessoas disponíveis, presentes, né? Capazes sei lá, se o mundo acabar, eles vão dar conta de se virar melhor do que a gente. Pelo menos esse mundo aí, né? Não sei se eu te respondi, Juliana, e se eu, assim, estou próxima das coisas que o Padre Mauro pensa em conversar. Pronto, gente. Desculpa, foi a internet, caiu. Eu terminou no fim da fala da Rosângela. Eu não peguei a fala do Padre Mauro. Ah, tá. Então eu retomo aqui, Rosângela. Ufa, gravou. Quando você Gravou, tocou Rosângela. a questão
de uma junção entre teoria e prática, me ocorreu que eu realizei semana passada, fui convidado a participar de uma banca de mestrado, né? Foi a qualificação, aliás, a qualificação de uma pessoa que vive aqui no bairro Vista Alegre, na Mércia. Muito interessante a dissertação que ela está se propondo a desenvolver, e tem a ver com o que eu conheço da família dela, que o pai dela é muito uma direção aqui na comunidade, no bairro, né? Um líder comunitário. E a dissertação dela fala disso, eu li tudo com muita atenção, e eu via a história dela ali sendo contada. E aí, quando a gente foi para a banca, eu, né, tive a oportunidade, e aí não aparecia a figura do pai dela em momento nenhum, né, nas falas, porque não estava lá no texto, né? E aí eu tive, quando eu coloquei isso, né, que parecia atravessar o universo das ideias, da teoria, e citar alguma coisa tão pessoal que era a família dela, o pai dela, que a outra parte da banca, todo mundo ficou surpreso, inclusive a orientadora falou assim, mas como é que eu não sabia disso? Como é que eu não sei disso? A parte mais fascinante de tudo é que tem a ver com a própria história dela, né? E aí, quando eu me encontro no universo da pesquisa e propõe trazer alguma coisa da vida real, eu tenho a sensação de ser sempre muito mal visto, sabe? De ser alguma coisa assim, inferior, né? A vida real é inferior diante do mundo da teoria e da prática, e eu sei de todos esses conflitos, e não estou entrando muito nessa... Isso aí me preocupa um pouco, né? Mas dizer que... qual a dificuldade de pensar que você pode enriquecer a experiência teórica, né? Baseada na vida das pessoas, na vida real, né? Então, quando alguém vem ao Muquifo e ouve falar das histórias das pessoas que são vizinhas aqui do bairro, da capela e do museu, né? Que são vizinhas aqui, que são as pessoas que construíram o espaço, que são trabalhadoras domésticas. Há um encantamento, né? E às vezes eu me preocupo se é pelo exótico da coisa, né? Mas sendo que muitas vezes bastava ouvir as histórias realmente para ver a riqueza daquilo e o quanto que essas histórias narradas, né? Essa oralidade, né? Ela enriquece a teoria, né? Enriquece a teoria, né? E a fortalece, inclusive. Então, eu tive dificuldade quando era para dizer, eu quero falar das minhas experiências também, né? Da minha vivência. Então, quando nós conversamos, essa nossa conversa aqui hoje, não foi sem por acaso que eu contei sobre a minha história, né? De onde que eu nasci, sobre meu pai, que é negro, minha mãe, né? E poderia contar muitas outras experiências muito pessoais e que tem uma ressonância no que eu pratico, no que eu realizo hoje, né? Não só na pesquisa, mas na minha vida concreta, né? De querer contar essas histórias, que é a história do... Travou agora o Pato Mal. Agora foi ele, né? Ele ia falar a história concreta de... Aí travou. A Deu uma história concreta... travada. A história do meu avô, vocês chegaram a pegar isso? Do meu Aí avô, que era carroceiro, né? Na região ali da Praça da Liberdade, e que as histórias dele, por ser um homem negro, carroceiro, jamais ocuparia os museus, né? E a vida real, né? E quais são as histórias que são contadas e que a teoria se encanta tanto e vai falar da vida de grandes personagens, né? Que a gente tem a expectativa de chegar no museu e conhecer, né? E aí acho que talvez essa separação tão profunda entre teoria e prática, né? Insiste em privilegiar esse mundo das ideias, né? E reduzir, diminuir o papel e a importância da vida real e do cotidiano, né? Então, histórias tão importantes que podem também ser contempladas. Engraçado, eu não sei se é uma provocação isso que eu vou falar, mas assim, eu achei muito forte isso que a Rosângela falou, de uma dança que disponibiliza o corpo para guerrear, né? E eu fico, assim como eu escutando ela, inclusive, não sei se o Padre Mauro ele conseguiu ver todos os áudios de WhatsApp que estavam no arquivo da entrevista, com a Rosângela falando com a gente escutava ela, às vezes, esbaforida, andando, respondendo e conversando com outros. Foi
Foi interessante esse processo, assim, mas o que eu estava querendo mesmo colocar é que essa história da dança que disponibiliza o corpo para guerrear, eu fico imaginando como é que é a Rosângela lá no Teia dos Povos, nesse encontro nacional, vendo os diversos povos de diferentes lugares, assim, falando e se colocando e dançando e cantando, né? E aí eu vejo o Padre Mauro também, eu vi pelas fotos, eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma das expedições que o Padre Mauro fez, mas o Padre Mauro ele faz expedições, mas nunca é sozinho, né? Fora as pessoas que se disponibilizam realmente, aí você teve a rainha do 13 de maio dessa vez, que foi a Isabel, né? Então tem também uma força dada pelos cantos negros dos terreiros aqui, né? Então, assim, e por outro lado por outro lado você tem uma cidade barulhenta, né? Então eu fico pensando, escutando vocês falando das danças, dos cantos, né? Eu imaginando essa história do canto com o Padre Mauro, escutando a Rosângela falando da dança e também do canto, né? Eu fico imaginando, eu fico pensando nesses sons assim, esses sons que são uma arte que não é uma arte separada da vida, né? Mas é uma arte misturada na vida a ponto de não precisar de ser museificado, né? Porque é misturado que a coisa existe, né? Então, eu queria escutar um pouco de vocês falarem de como é que esses cantos, como é que essas danças, eles fazem, parece que eles fazem, eu imagino, né? E aí eu acho que também é uma história de vocês falarem se a minha imaginação ela está indo no lugar certo, mas eu fico imaginando tanto que esses cantos e danças, eles ajudam a gente a, a fazer parte ajudam as gerações e ajudam a construir uma ideia de ancestralidade desses povos que dispensa desses lugares como o museu ou como porque na verdade é fazer no canto e a dança que o espaço não da religião, mas da religiosidade, do sagrado, ele se dá, né? Então eu fico imaginando tanto qual é o papel da dança, do canto nessa construção desses lugares de religiosidade, desses lugares sagrados assim. Isso que eu tô falando, que eu não sei se é uma provocação, porque o Padre Mauro terminou falando do museu e eu estou falando quase assim, para além do museu, na vida das pessoas, o canto, né? Onde é que isso está, né? Eu acho que tem enfim. Posso falar, começar aqui, Rosângela? Eu vou citar um exemplo real, concreto, né? Nessa ocupação que nós tivemos agora, né? Que foi no sábado, né? Frederico tocou, né? A Rainha Isabel, que é uma a rainha conga, né? Aqui de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, Isabel Cassimira. Ela, diante do que foi apresentado, essas discussões todas, né? Uma das falas dela é que na memória dela, os cantos, né? Quando eu peço, você vai cantar alguma coisa para nós? Espera, deixa eu pensar um pouco, né? Deixa eu pensar um pouco para o canto ter a ver com o que a gente está conversando aqui. Sempre ela faz isso. Quando eu peço para ela cantar algo, né? Ou para o Toninho, que é capitão da guarda também lá da guarda 13 de maio, um dos capitães, ele fala, não, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Ele não canta imediatamente, não é uma apresentação artística nunca, né? É algo que vem lá, ele tem que pensar, ele tem que refletir para trazer isso. Mas na reflexão da Rainha Isabel, né? A gente conhece ela por Rainha Belinha, ela fala assim, quando ela fala da presença de Dom Cabral e o que acabou causando a expulsão da população e do reinado das igrejas católicas. Aí ela faz uma brincadeira, falando assim, não, mas agora ele tá morto e enterrado. Fala assim, está morto e enterrado. Está lá na igreja da Boa Viagem, que é onde está o corpo de Dom Cabral, né? Aí ela fala assim, e um dia a gente ainda vai dançar lá em cima do corpo dele. Eu achei que isso traduz bem legal o que é. Quer dizer, ele não conseguiu apagar da nossa memória esse jeito de celebrar, de dançar, de tocar. Ainda não vai entrar com as caixas de Moçambique, né, pela Igreja da Boa Viagem, né, nem espera, nem tem essa expectativa, nem sei se eles querem, mas eu vou dizer que foi a expressão dela, né, a gente um dia ainda vai dançar lá em cima da sepultura dele, né, o que o incomodava tanto que ele cita no documento de 1927, numa carta pastoral, que os dançantes, ele se refere aos reinados deles como dançantes, os dançantes bebem em demasia,
causando as consequências de costume, que nos incomodam tanto, né? Então, e aí ela fala, um dia a gente vai dançar em cima da sepultura dele. Então, a dança, o canto, a festa, a alegria como resistência, né? Como vocês vão ter que suportar a nossa capacidade de reconstruir, de refazer a nossa história, né? Acho que é isso aí. Desculpa, antes da Rosângela falar, é interessante isso, né? Porque isso vai muito no que a Rosângela falou, que eu também achei muito interessante, assim, de que eu achei ótimo isso que ela falou, que os Machacali, eles não aceitam qualquer comida. Eles têm um cuidado estético de si muito, muito grande, assim, né? Então, isso de escolher quando cantar, escolher o que cantar, né? Eu acho que isso tem uma importância, assim, enorme, né? E cantar, né? Que normalmente nós aqui, brancos, achamos que é festa, é felicidade, cantar é outra coisa. Desculpa. Não, tá ótimo. Eu não sei se eu tenho muito mais a dizer, mas eu acho que isso que Padre Mauro falou também é importante. Pelo seguinte, eu me lembro da fala uma vez de um professor dizendo assim, né, que, bom, a gente sabe que a ignorância que a sociedade nossa tem sobre a própria história, sobre a história dos povos originários, mas também os povos pretos daqui, ela é sistematizada, né? Ela é sistemática, ela é uma ação, ela não é apenas uma falha, uma omissão. E que quem colaborou ativamente para isso foram os museus, os meios de comunicação, lógico, e as escolas, né? Universidades, escola. Então, é certo que o congadeiro, quando bate o tambor perto ali dentro da sua sede, né? Aquilo tem um vínculo muito forte com a ancestralidade, mas hoje nem eles, nem os povos indígenas estão apenas tendo que ver com a ancestralidade, eles têm que ver com com esse mundo aí, né? Com o mundo branco que os expulsa, que os agride. Então, é preciso ocupar esses espaços também, né? É preciso ocupar a universidade, as escolas, os museus, as rádios enfim, é uma guerra que acontece de muitas formas, né? Então, acho que é muito importante essa presença dos museus. Se é ela que garante o vínculo ancestral, eu não sei, mas ela é uma mediação muito importante, né? Tanto para as comunidades que se veem ali representadas e que, a partir disso, podem começar também a repensar a sua história, histórias podem emergir, né? Quando eu vi uma das reportagens que, acho que foi o FMG que fez com o Padre Mauro, eu fiquei pensando nisso, assim, como um trabalho desse permite que muitas pessoas passem a pensar a própria história, né? Que muitas vezes foi apagada, silenciada. Então, isso é de um valor inestimável, né? Para além das danças e dos tambores e dos pés que batem o chão coletivos, eu acho que tem um trabalho aí mesmo atual, né? Eu não Que é sei, isso. eu não sei se você chegou a ver a conversa com o Padre Mauro, mas quando ele vai contando como é que o muquifo funciona, né? Que as pessoas levam seus objetos, e eu acho que é uma conversa ótima para você escutar, assim, se você não escutou ainda. Então, eu não sei se eu perdi alguma coisa. Hoje cedo o Gustavo me falou mesmo, falou assim, eu vi não sei o quê. Eu falei, uai, mas o Fred não me enviou nada disso, não. Vai. As conversas com o Padre Mauro, eu é que não soube olhar em algum site que você me enviou. Eu devo ter enviado, você não deve ter olhado, Rosângela. Mas tudo bem, depois você Desculpa, vê. viu? Porque eu estou falando isso porque essa importância do museu, o caso do muquifo, tem essa história assim eu achei ótimo isso, assim, o Padre Mauro falava muito assim, que as pessoas trazem as coisas aqui para o museu, e aí a gente tem que pensar as coisas, e as coisas como, as pessoas falam as coisas como se não fossem nada, e as coisas são tudo, né? As coisas são tudo que interessam, assim, né? Então, assim, o museu, o Muquifo como lugar de coisar as coisas, eu acho, assim, impressionante, assim, um negócio intenso mesmo. Muito mesmo. É muito poderoso, né? Como instrumento, assim, de construir redes Né? e fazer as histórias aparecerem, né? Exatamente.
Olha só, gente, eu estou olhando aqui a hora, tá super no horário de vocês dois, né? Pois é, infelizmente. Essa conversa é muito agradável, muito interessante. Mas a gente pode fazer ela depois mais, né? Inclusive Quem a sabe Rosângela, hoje você presencial, está né? aqui em BH, Rosângela? Estou aqui em BH, estou até sábado, até domingo. Ué, quem sabe a gente consegue montar uma próxima conversa. Pode até não ser essa semana, mas você sempre vem por aqui, né, Rosângela? Sim, sim. Não, quero visitar o Muquifo e quero conhecer você, Padre Mauro. Quem Vai sabe ser um trazê-lo prazer. para a Bahia também, lá. Ai, conheço tão pouco da Bahia, acho que tenho grande vontade de conhecer profundamente. E vindo aqui, gente, eu fico sempre às terças-feiras aqui à tarde, vai ser uma alegria recebê-los aqui, viu? Recebê-las. Ah, que bom. Ótimo, quero sim. Gente, então é isso. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Muito obrigado, Padre Mauro. Muito obrigado, Rosângela, pelo tempo. Eu e a Ju, a gente super agradece. Eu que Obrigada, viu, agradeço. gente? Foi uma oportunidade linda. Obrigada. Conte sempre com a gente. Pode deixar. Beijo, beijos. O grupo Práticas de Encontro é formado por Frederico Canuto, Amanda Sica, Daniel Menezes, Everton Jubini e Juliana Marques, julho de 2022. Com o apoio de Universidade Federal de Minas Gerais, Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, FAPEMIG, CNPq e CAPES, uma realização dos grupos Narrativas Topológicas e Práticas de Encontro.